O amor é cego. Será que essa expressão é verdadeira? De fato, a cegueira do amor é um princípio comportamental comum a vários organismos. Preferir a busca por uma recompensa em detrimento dos potenciais riscos. Um estudo realizado em Drosófila mostrou como o envolvimento romântico pode enviesar a percepção sensorial, fazendo com que o animal ignore uma ameaça externa. No caso dos animais, isso pode gerar um sucesso no acasalamento, mas também exposição a riscos como predação. A todo instante, os animais necessitam tomar decisões, que devem ser feitas mediante um cálculo de oportunidade e de risco. O cortejo nupcial e respostas de defesa a ameaças são sinalizados independentemente no cérebro e modulados por circuitos neuronais aparentemente distintos. Mas o que acontece quando esses dois mecanismos estão em conflito? Precisamos primeiramente entender quais mecanismos estão envolvidos na defesa e no cortejo sexual da drosófila. A drosófila possui conectomas, como se fossem olhos primitivos, que captam várias informações visuais. Essas informações são processadas no lobo óptico e depois integradas por neurônios de projeção visual, que se projetam até o cérebro central. Entre os neurônios de projeção visual, temos o LC16, neurônio coluna da lóbula 16, que é responsável por identificar ameaças iminentes e ativar uma resposta de defesa caracterizada pelo recuo. Quando os neurônios LC16 são ativados por optogenética, a mosca desiste do cortejo e foge da ameaça. Já o cortejo é controlado por centros caracterizados pelos conjuntos de neurônios P1 e de PLP10, presentes apenas em machos. Esses centros de regulação do acasalamento iniciam o cortejo em resposta a pistas sensoriais de fêmeas e estados internos. Os neurônios P1 também são responsáveis por integrar impulsos concorrentes. Como ocorre o cortejo do macho? O processo de cortejo entre drosófilas ocorre da seguinte forma: o macho percebe a presença da fêmea, geralmente por sinais visuais ou químicos, e se direciona na sua direção. Ele tenta se posicionar próximo à fêmea para maximizar a interação. O macho então libera substâncias químicas para atrair a atenção da fêmea e sinalizar seu interesse. Ele começa a segui-la de perto, ajustando seus movimentos para manter-se na mesma trajetória. Em seguida, utiliza movimentos específicos das pernas para estimular a fêmea. O macho exibe as asas como parte da dança de cortejo, que pode incluir movimentos coordenados, e produz um som característico que é essencial para atrair a fêmea. As vibrações das asas, além do som gerado, funcionam como estímulo sensorial adicional. Posteriormente, ele estimula a genitália da fêmea para liberar os feromônios. Finalmente, o macho flexiona seu abdômen ventralmente, preparando-se para o contato mais próximo. Ele faz uma tentativa de acasalamento e, quando consegue copular a fêmea, ele finaliza o acasalamento com a ejaculação. À medida que o indivíduo avança no processo de cortejo, maior é a ativação de neurônios dopaminérgicos protocerebrais posteriores mediais. Quando os neurônios LC16 são ativados, eles aumentam a atividade dos neurônios serotonérgicos, que, por sua vez, aumenta a liberação de serotonina. A serotonina atua inibindo os clusters de neurônios P1 e PLP10, permitindo que a drosófila priorize a sobrevivência em vez do cortejo. Contudo, esse processo inibitório do circuito de cortejo é contrabalanceado por outro processo associado à ativação dos neurônios P1. À medida que o macho se aproxima do acasalamento, os neurônios dopaminérgicos aumentam sua atividade, e é justamente a atividade dopaminérgica que atua sobre os neurônios LC16, inibindo-os.
Contudo, nesse balanço de excitação e inibição, os neurônios LC16 são efetivamente inibidos quando o macho flexiona o abdômen ventralmente, o que intensifica suficientemente a atividade nos neurônios dopaminérgicos protocerebrais. Nesse momento, o ganho da iminência da copulação sobressai os ônus inerentes a uma ameaça externa. A via de ameaça visual é bloqueada pelo aumento gradual da dopamina, colocando o macho em um estado de cegueira amorosa. O ditado "o amor é cego" ganha um novo significado quando analisado sob a perspectiva científica, como no caso das moscas Drosophila. Esse estudo mostra que no cortejo, os machos podem ignorar ameaças externas, priorizando a busca pelo acasalamento. Tudo isso é coordenado por um sofisticado equilíbrio entre sistemas neuronais que regulam a defesa contra perigos e o desejo de reprodução. À medida que o cortejo avança, a dopamina assume o controle, inibindo a percepção de ameaças e criando uma cegueira amorosa temporária. Essa pesquisa nos faz refletir sobre como decisões instintivas, que parecem irracionais, podem ser fruto de uma complexa interação entre riscos e recompensas, tanto no reino animal quanto em nossas próprias escolhas.